Estamos de volta com o Hora Geral, né? Um bom dia para você que está acompanhando agora ou boa tarde para quem está na representação a partir das 4 da tarde. Deixa eu anunciar aqui um evento importantíssimo que eu estarei presente também, que é o aniversário de 6 anos do programa Direito e Cidadania, que acontece no próximo dia 22, ou seja, na outra sexta-feira, no Ilha Pochá. O Clube do Choro de Santos e a Big Band da OAB de São Paulo estarão se apresentando nesse evento. E os ingressos? Eles podem ser trocados por um brinquedo com valor mínimo de R$10 ou uma lata de leite em pó integral, que serão doados para as entidades cadastradas na instituição. Os ingressos podem ser adquiridos tanto na OAB Santos como na OAB de São Vicente. Eu não tenho dúvidas que será um belo de um evento e, lógico, não pense que só você que é advogado pode participar. A população está convidada a participar, tá certo? Bom, deixa eu tentar aqui falar um pouco do nosso convidado, nosso entrevistado de hoje. Dr. Luiz Antônio de Arruda Aidar, graduado em odontologia pela Universidade Metropolitana de Santos, especialista e mestre em ortodontia pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em ciências, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço pela Universidade Federal de São Paulo, professor titular da disciplina de ortodontia da Faculdade de Odontologia da Unisanta, coordenador do curso de especialização em ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Santa Cecília, membro do conselho editorial das revistas da Sociedade Paulista de Ortodontia, Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo e Arquivo SANI de Pesquisa em Saúde. E faz parte do grupo de pesquisa do Núcleo Odontológico em Atendimento Multidisciplinar da Universidade de Santa Cecília. Por que eu fiz questão de ler esse currículo do meu amigo, doutor Aidar? Porque são profissionais que estão aqui na nossa região, são profissionais que às vezes saem da nossa região para palestrar em estados e até fora do país. E é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu vou tratá-lo como amigo. Tudo bem, Aidar? Claro. Bom recebê-lo aqui. É um prazer estar no seu programa. Espero corresponder à expectativa aí. Doutor Aidar, a gente sabe que existe um aumento, né, de clínicas odontológicas, eu vou chutar, coisa de 15, 20 anos para cá. E uma grande preocupação, eu vejo, pelas clínicas odontológicas no implante dentário. Por que esse aumento dessas clínicas odontológicas para implante dentário? Porque antes era mais caro, agora está mais barato? Ou a maioria dos médicos odontologistas preferem o implante por uma questão até financeira, de estar na moda? Eu vou chegar depois num outro assunto que é a sua área. Eu acho que o implante dentário foi uma grande aquisição na área de saúde, né? Proporcionando para as pessoas uma melhora muito grande na qualidade de vida e para os dentistas também, melhorando a situação de um restabelecimento da oclusão funcional. Quando o senhor fala a oclusão funcional, para que os nossos telespectadores possam entender, às vezes a pessoa ela tem um problema, me corrija, por favor, às vezes ela tem um problema de estomacal, às vezes ela tem uma dor de cabeça, por quê? Ela não mastiga direito os alimentos. E ao fato de não mastigar, às vezes, ou ela come depressa, ou ela não tem essa oclusão, a mastigação correta. Essa é a sua área específica? É a oclusão. A minha área é a ortodontia. E com a ortodontia você vai restabelecer a oclusão de um paciente com os dentes naturais, proporcionando assim o principal, que é a oclusão funcional, embora sempre o paciente nos procure em busca de um sorriso bonito, da parte estética. Mas a parte funcional dentro da odontologia é o principal, e obviamente a estética acompanha, né? Essa oclusão que o senhor comenta, ela é mais diagnosticada na criança, no adulto ou no idoso? Ou não tem faixa etária? Ela começa na criança, né? Então nós temos os odontopediatras, os ortodontistas, e isso vai durante a vida inteira, até na fase final da vida, em pessoas que usam uma dentadura, que deve ser feito dentro de técnicas para que haja uma oclusão correta e o indivíduo possa mastigar corretamente. Nós temos um número significativo de pessoas da terceira idade. Ainda existe dentadura? Muita gente ainda faz dentadura? Olha, o implante não conseguiu superar as dentaduras? Hoje menos pessoas, né? Mas ainda existe pessoas que usam dentadura. Mais as pessoas idosas. Né? E o implante veio até para ajudar na retenção, porque hoje em dia o sujeito pode colocar um implante para fixar a dentadura, porque o grande problema da dentadura sempre foi a dentadura não para, ela não tem estabilidade e o implante veio para ajudar também nesse quesito.
Doutor Aidar, com relação à odontologia nas escolas, se não me engano, aqui em Santos acho que tem 1 ou 2 ônibus odontológicos que percorrem alguns bairros. E pelo menos o conhecimento que eu tenho, bairros mais carentes, né? Como que o senhor vê a visita nas escolas na prevenção da cárie e também na prevenção de alguns problemas ligados aos dentes? É importantíssimo, Douglas, porque a criança desde pequenininha vai tendo a supervisão de um dentista e vai evitando problemas futuros. Orientação como escovação, conversa com as mães, enfim, às vezes coisas muito simples que as pessoas subestimam e isso vai proporcionar ao indivíduo lá na frente uma melhora muito grande na qualidade de vida. Além da oftalmologia, que às vezes a gente observa que a criança tem alguma dificuldade de aprendizado ou dor de cabeça por causa da falta do óculos, com relação à odontologia, esses problemas que são diagnosticados logo de começo, dificilmente a criança, doutor, ela chega a reclamar para os pais? Depende apenas de levá-la a um consultório odontológico? Às vezes a criança é assintomática e já tem um pequeno problema que, se não for cuidado, isso pode piorar, né? Mas nós temos associação de outras coisas, por exemplo, Douglas, crianças que respiram pela boca, em que acabam, em função de uma respiração alterada, não conseguindo ter uma mastigação correta, né? Então, você tem hoje está na moda, você tem um atendimento multidisciplinar de outras áreas também, onde entra o otorrino, o fonoaudióloga, o dentista, o ortodontista, o odontopediatra, para devolver e promover a saúde dessa criança. O senhor é um profissional da odontologia e nós temos muitos telespectadores, algumas perguntas estão chegando. Se eu tenho meu filho e ele quando dorme com a boca aberta, isso é preocupante? É algum sintoma ou não? Sim, você pode ter algumas situações, hoje em dia está muito em moda se falar em apneia, e a apneia existe em criança também. Então, qual a diferença da apneia e o ronco? A apneia seria um fechamento da via aérea, onde o indivíduo para de respirar pelo menos por 10 segundos. E o ronco, você não tem uma paralisação da respiração, é simplesmente um barulho em função da vibração ali na região da faringe, né? Então, uma criança pode apresentar apneia em função de apresentar uma amígdala aumentada, uma adenoide aumentada, e é um fator já preocupante porque é um sono muito agitado. O ortodontista, que é a sua especialidade, ou uma das, faz esse diagnóstico, doutor? Não, quem faz o diagnóstico é o médico. O ortodontista, o dentista, ele simplesmente participa dessa equipe multidisciplinar no tratamento dessa criança. O diagnóstico é da área médica, normalmente... E pode ser o pediatra ou não? O pediatra, o otorrino. Agora, a apneia normalmente é feito um diagnóstico por meio de um exame chamado polissonografia, onde o indivíduo dorme no Instituto do Sono, monitorado, e a parte da manhã ele já tem lá um laudo com tudo o que aconteceu durante a noite para saber se ele apenas ronca ou se ele tem um ronco associado com a apneia. Doutor Aidar, nós estamos no século XXI, temos muitas informações, e lá atrás, na nossa adolescência, era mais ou menos assim, deixa ele, o pai dele é mesmo jeito, também roncava, deixa ele. Quer dizer, a gente não está mais nessa época de deixa para lá, né? Não, porque a apneia... As consequências. A apneia, Douglas, ela didaticamente, ela é dividida em apneia leve, moderada e grave. E as apneias graves são apneias que normalmente o indivíduo vai melhorar só com o uso do CPAP, que é um compressor. A pessoa dorme com uma máscara e essa pressão de ar contínua faz com que não haja apneia. E a apneia, ela acaba tendo como consequência uma alteração sistêmica, como pressão alta, pode mexer até com diabetes, o indivíduo pode ter um infarto, pode ter um AVC, e a pessoa, o fulano morreu dormindo, ele tinha uma apneia grave, não sabia, não foi tratada, e em função desse longo período, passando por várias noites mal dormidas, você tem uma alteração sistêmica que acaba atrapalhando. A pessoa obesa, ela está mais propensa à apneia ou não tem relação? Sim, total relação. Normalmente as pessoas obesas, elas acabam tendo um problema maior e o fato de perder peso já melhora bastante também. Doutor Aidar, está chegando perguntas pelo 3041-6777. A Luciana Soares faz a seguinte pergunta. O que o senhor tem para falar sobre o bruxismo? As placas curam ou só diminuem os sintomas? Tem alguma outra forma de tratamento?
O bruxismo é um problema, é um distúrbio do sono também, em que é muito discutido a etiologia, a causa desse problema. O ranger dos dentes, exatamente. Né? Então, infelizmente, a odontologia ainda não tem um tratamento em que vai direto na causa, e simplesmente para evitar os efeitos do apertamento. Então, o indivíduo, a pessoa dorme com uma plaquinha de acrílico e essa plaquinha vai evitar que haja dano em cima dos elementos dentários em função desse apertamento acima do comum. Como sugestão, e isso é uma coisa que está sendo estudada hoje, principalmente para crianças que rangem os dentes, tratamentos com homeopatia, com florais, que acabam promovendo de alguma forma, a criança fica mais tranquila e pode ter uma noite mais suave. Mas com relação à causa, ainda a odontologia hoje não sabe o fator de fato que gera esse bruxismo. Doutor Aidar, a sua especialidade é no uso de aparelhos na correção não sei se totalmente da oclusão ou da arcada dentária. A gente observa, às vezes, algumas pessoas que têm assim o queixo um pouco mais para frente. Para até dar um exemplo para ilustrar, o goleiro do Corinthians, o Cássio, né? A gente observa que essa parte aqui de cima, a superior, ela mais para dentro e a de baixo mais para fora. Ou seja, tem como, através de uma ortodontia, melhorar esse problema facial que tem um reflexo na arcada dentária? Então, Douglas, o que acontece é o seguinte, todas as pessoas, de uma certa maneira, apresentam um certo grau de assimetria esquelética, óssea. Os casos extremos, tanto de pacientes prognatas, que apresentam o queixo maior, ou os pacientes retrognatas, que têm o queixo menor, tem a parte genética que está muito envolvida. Você tem situações em que você convive com o problema, desde que sejam situações mais brandas. Em situações extremas é que passam a ser casos ortodônticos cirúrgicos em que o indivíduo, para ter a correção, ele deve fazer uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia aqui nos ossos, restabelecendo a normalidade entre a relação da maxila com a mandíbula. Essa é uma área que o senhor também atua? Indiretamente, porque os pacientes que apresentam esse problema esquelético, nós trabalhamos em conjunto com o cirurgião ortognático, fazendo a correção ortodôntica cirúrgica. Eu vi uma reportagem que foi na Discovery, não me lembro, doutor. Eu fiquei impressionado numa correção assimétrica, acho que essa é a palavra correta, que, lógico, anestesia geral, ele teve que até deslocar o maxilar para depois, acho que, não sei se raspar ou diminuir o osso. É uma cirurgia, assim, impressionante, mas o resultado é belíssimo, né? E o mais interessante, Douglas, com a experiência que nós temos de mais de 30 anos, é que, embora seja uma cirurgia grande, que as pessoas tenham muito receio, a recuperação é muito rápida. Ela não é proporcional ao grau da invasão da cirurgia. O indivíduo, depois de uma semana, já está numa situação muito favorável, comendo já comida pastosa, com nenhuma dor em função dos remédios existentes hoje. Excelente. Então, devolve a autoestima, a oclusão funcional, a harmonia facial. A gente brinca que a pessoa tem que mudar a identidade. É verdade, porque a mudança é totalmente aparente. Doutor Aidar, e com relação aos dias de hoje, a gente sabe que eu adoro, sou do litoral, nasci aqui, eu sou também sou santista. Santista de nascença e também de futebol, do time de coração, né? Eu admiro o Santos. Eu tentei, mas não consegui. E eu gosto muito do interior. O que eu observo quando a gente vai para o interior? Que a gente come melhor, mais saudável. Aqui no litoral e também nas metrópoles, melhor, a alimentação é muito industrializada. Esse tipo de alimentação industrializada prejudica os dentes? Ainda existe aquele tabu de cada vez que eu me alimentar eu tenho que escovar o dente, ou não há necessidade, só o fio dental é suficiente? Existe. E aí vai um recado para as mães, que é o seguinte, desde que seus filhos ainda sejam pequenos, estimule seus filhos a mastigarem. Existe uma teoria sobre crescimento facial dos maxilares, em que fala que quanto mais você fizer uso da mastigação, você vai ter uma harmonia no crescimento. É uma das teorias, né? Então, além do fator de problemas de cárie, da gengiva ficar inflamada com esse tipo de alimentação errada, existe também o estímulo de crescimento dos ossos em crianças em função de uma mastigação mais adequada, a criança comer, por exemplo, um bifinho, coisas fibrosas, coisas mais rígidas. Hoje em dia
é potinho da Nestlé, papinha. Tudo pastoso. Então isso faz com que a criança mastigue muito pouco, né? E se a gente for voltar um pouco mais, aqui eu quero deixar um beijo muito carinhoso com a doutora Keiko Teruya, que é uma incentivadora do aleitamento. Isso. O aleitamento é fundamental, no mínimo, nos 6 primeiros meses. Exatamente. Tem a ver com a formação dos dentes? Muito, muito, muito. Então, além de toda a parte imunológica do leite materno, dentro da odontologia, dentro da ortodontia, existe o incremento de crescimento da mandíbula, porque todas as crianças, Douglas, nascem com um queixinho pequeno, elas são retrognatas, todas as crianças quando nascem. Por quê? Para facilitar na passagem do parto e para a criança poder mamar, senão ela morreria afogada. Interessante. Então, o fato da criança fazer a ordenha no seio materno estimula o crescimento da mandíbula. Seria uma ortopedia funcional no recém-nascido. Isso faz com que a criança tenha um estímulo já desde pequenininha para ter um crescimento facial harmonioso, além de todo a parte da parte médica em si. Interessante, eu não sabia disso, hein, doutor? Pergunta chegando, o Paulo Gomes de São Vicente faz a seguinte pergunta para o doutor Aidar. Quais os casos mais graves já vistos por conta da apneia? E quais as consequências da apneia durante o dia? O paciente que apresenta apneia, normalmente são pacientes que durante o dia apresentam muito sono, porque dormiram mal à noite. Porque a coisa funciona assim, Douglas. O indivíduo para de respirar durante 10 segundos e isso se repete várias vezes durante a noite. Ele não percebe. Ele não percebe. Então, ele não atinge o sono REM, que é o sono que repousa, que realmente o indivíduo acorda descansado. Consequentemente, essa pessoa vai passar o dia com sono. Então, ela vai parar no semáforo, ela vai cochilar, ela vai no consultório do dentista, do médico, ela vai sentar na sala de espera, ela vai dormir. Ela vai conversar com o seu companheiro, sua companheira ela vai estar sempre cansada. Então, além de toda a alteração sistêmica de pressão arterial, de diabetes, enfim, de problemas que podem ser ocasionados, o indivíduo apresenta um cansaço, o dia inteiro ele está cansado. Isso em função de passar uma noite mal dormida e não percebe que acorda, porque são micro despertares, porque o sujeito tem que acordar, senão ele morre, ele acorda para respirar, e aí ele volta, né, porque a pessoa está dormindo, de repente para 10 segundos, daqui a pouco ele volta como se desse um tranco, o carro pegou. Isso. E isso acontece várias vezes durante a noite, então a pessoa acorda sempre cansada. Doutor Aidar, chegando mais uma pergunta, a Beatriz Campos. Meu filho tem 9 meses de idade e já tem os 2 dentes de baixo na frente e metade dos dentes de cima. Eu já preciso escovar os dentinhos dele? Como fazer isso sem machucar a gengiva? Você pode já fazer uma limpeza com algodão, bem levezinho, né? E é importante já que você vai fazendo a limpeza já desde essa idade. Isso, e com o dedo. Pega o algodão, água, limpa direitinho. Cada vez que a criança comer? Cada vez que comer, né? Tá. E deixar sempre limpinho. Mais uma pergunta, o Alex Pereira. Periodontite, tem cura? Tem cura. A cura é uma escovação adequada, é a visita a um dentista, a um periodontista para fazer uma raspagem. Normalmente a periodontite, quando se fala em gengivite, é uma inflamação da gengiva. Em periodontite, além da gengiva estar inflamada, o osso está inflamado e o osso já abaixou. Então o dente já perdeu um pouco de suporte ósseo. Consequentemente, essa perda não é reversível, perdeu, está perdido. Porém, pode ser paralisado desde que haja uma higienização, cuidados com o periodontista pelo menos 2 vezes ao ano. É isso que eu ia perguntar, ou seja, a higienização é fundamental na prevenção da periodontite, ou estão ligados? Sim, totalmente ligado, porque basicamente o fator etiológico que causa a periodontite é a placa bacteriana. E a placa bacteriana tem que ser removida pela escovação. Quando chega a um determinado ponto, onde ela se calcifica, aí o dentista entra em ação para poder fazer a sua remoção. Bom, eu tenho que chamar o intervalo, tem mais perguntas, doutor Aidar, mas só para a gente terminar esse bloco, nós chegamos há alguns anos a ser considerado um país dos desdentados, né? Essa realidade, pelo menos, acredito eu que mudou, não se fala mais nisso. O senhor ainda acha que faltam políticas públicas para o cidadão brasileiro ter o incentivo de procurar um dentista? Isso em todo o país? Eu acho que, até pela experiência aqui na Baixada Santista, pelas coisas que nós escutamos e nós lemos, eu acho que a situação já melhorou bastante, até com flúor nas águas, né? Então, a presença do flúor acabou fazendo com que
houvesse uma prevenção muito grande com relação à cárie. Era muito comum, antigamente nós atendemos pacientes aqui na faculdade da periferia e pacientes terem problemas sérios. Hoje em dia, cada vez menos, em função dessa prevenção que acabou. Mas a gente sempre sabe que na área de saúde aqui o Brasil precisa melhorar muito, né? E a parte da odontologia não poderia ficar atrás. O que o doutor Aidar está explicando é fundamental. Se nós temos bolsões de miséria, de moradias praticamente subhumanas, que prioridade essa população vai ter? De uma boa escovação, de comprar um enxaguante bucal? De jeito nenhum. Então, pelo jeito, a preocupação com os dentes não é nem secundário, eu acho que é terciário. Pois né? é. E isso se reflete lá na frente. Pois é. Então, no país onde nós temos a educação em baixa, a saúde de uma maneira geral em baixa, então você imagine onde ficaria a odontologia, né, Douglas? Doutor Aidar continua com a gente, um rápido intervalo, eu volto já com o Hora Geral. É rápido.